Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre erro substancial e anulação de contrato em situação de fragilidade emocional. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anulou um contrato unilateral de confissão de dívida hospitalar ao reconhecer que a signatária acreditava de forma fundada e excusável que estava representando o espólio do pai falecido e não assumindo uma dívida em nome próprio. Para o colegiado, as circunstâncias do caso e a forma como ela foi qualificada no documento foram determinantes para caracterizar vício na declaração de vontade. Para entender os fundamentos desse julgamento, os impactos práticos para contratos firmados em ambiente hospitalar e os reflexos dessa orientação para futuras disputas sobre dívidas do falecido, eu converso agora com o advogado especialista em direito civil, Danilo Caixeta. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Oi, Tiago, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Doutor Danilo, começa explicando então, por favor, para quem nos acompanha, o que caracteriza esse chamado erro substancial na declaração de vontade e como que ele se diferencia de outros vícios de consentimento previstos no Código Civil? Pois não, Tiago, olha, é muito interessante essa discussão. O erro substancial já é um dos vícios de consentimento, né, que podem tornar o negócio jurídico anulável e que está previsto lá no Código Civil, especialmente disciplinado entre os artigos 138 e 144 do Código Civil. Bom, o erro substancial ele vai ocorrer quando a pessoa manifesta sua vontade baseada numa falsa percepção de realidade. Vamos entender, essa falsa percepção precisa recair sobre um elemento essencial do negócio jurídico. É como se fosse assim, se a pessoa soubesse da verdade ou não teria celebrado aquele negócio jurídico. Ela imagina uma coisa e acaba assinando pensando em outra. Um exemplo bem clássico disso, que toda a doutrina traz, é quando alguém compra, por exemplo, um quadro, acreditando ser original, né, de um artista famoso, mas na verdade tratava-se de uma cópia. Ou seja, ali incidiu um erro da qualidade essencial do objeto, o que caracteriza, portanto, o erro substancial. O 138 do Código Civil, ele vai estabelecer que esse negócio jurídico será anulável quando, primeiro, for substancial o erro e ele puder ser percebido por uma pessoa de diligência normal. O que significa isso? Uma pessoa comum poderia perceber esse erro. É um erro, portanto, excusável. Lá no 139, que é o artigo seguinte, ele vai trazer as situações típicas desse erro substancial. Por exemplo, a natureza do negócio, o objeto principal do negócio, alguma qualidade essencial do objeto ou da pessoa, que é exatamente o caso analisado aí pela terceira turma do STJ, que considerou o erro essencial da pessoa. Bom, os requisitos, eles precisam trabalhar em conjunto, ou seja, o erro precisa ser essencial, quer dizer, ele precisa ser determinante para a vontade do indivíduo, ele precisa ser excusável, que significa o quê? É perdoável. Ele não pode ter sido cometido, por exemplo, dentro de negligência grave de quem erra. E também reconhecível pela outra parte. Ou seja, qualquer pessoa de porte médio iria perceber esse erro. E aí você perguntou sobre a diferença, né, entre o erro substancial e os demais vícios de consentimento previstos no Código Civil. Esses vícios são, resumidamente, o erro, o dolo, coação, o estado de perigo e a lesão. Se a gente conseguir rapidamente dividir cada um deles, o erro ele vai decorrer de um equívoco espontâneo da própria vítima. Então, um outro exemplo clássico disso, por exemplo, do vício de consentimento por erro, é quando a pessoa compra um terreno de 1.000 metros quadrados, quando, na verdade, ele tem 700 metros quadrados. No caso do dolo,
é um erro induzido intencionalmente pela outra parte. E aí tem uma diferença central do dolo para o erro. No erro, o equívoco é espontâneo. No dolo, ele foi provocado pela outra parte. Um exemplo disso seria o vendedor que mente sobre um defeito do imóvel, um defeito do produto, um defeito daquela compra. O outro vício de consentimento previsto no 151 do Código Civil é a coação, né? O contrato foi assinado sobre ameaça, pressão psicológica grave ou situação desta natureza. No caso do estado de perigo, é quando a pessoa assume a obrigação excessivamente onerosa para salvar alguém ou evitar um dano grave. Esse caso, por exemplo, acontece quando se aceita pagar um valor abusivo, completamente fora da realidade do mercado, para fazer um tratamento urgente. No caso da lesão, que é outro vício de consentimento, é quando a necessidade ou a inexperiência do agente ele aceita essa prestação desproporcional. Um exemplo clássico desse é vender um imóvel muito abaixo do valor real de mercado por uma extrema necessidade financeira. A pessoa está passando por um problema de saúde da família, precisa vender aquele imóvel, então ele vende o imóvel pela metade do preço. Ele foi lesado nesse negócio jurídico e, portanto, também pode ser entendido um vício de consentimento passível de anulação. Tiago. Doutor Danilo, a crença de estar ali representando o espólio pode por si só justificar a anulação desse negócio jurídico? Em que situações isso pode ocorrer? Não, não pode. Essa crença ela não é de maneira nenhuma suficiente, mas a terceira turma do STJ fez uma análise muito reflexiva sobre isso para entender exatamente essas diferenças. Porque o que precisa ser analisado é o conjunto de fatos, o conjunto dos acontecimentos do caso concreto, né? Então, por exemplo, vai se analisar o lapso temporal de cada um desses acontecimentos. Veja que, nesse caso que a gente está discutindo, houve diversos momentos. Primeiro, a constituição da dívida, que ocorreu quando a curatela ainda existia. Depois vem a morte do paciente, pai da signatária do instrumento de confissão de dívida, e aí, com a morte, vem a consequente extinção da curatela, né? E depois, por fim, um termo de confissão de dívida que foi assinado pela filha após o falecimento do pai, com as informações todas equivocadas, né? Principalmente na qualificação da parte, que foi um caso decisivo. Então, considerando todo esse arcabouço, a fragilidade emocional da filha, porque ela assinou aquilo ali poucas horas após a morte do pai, cuja a curatela era de responsabilidade dela, então tudo isso poderia se justificar a anulação do negócio jurídico. Então, o que o juiz vai pensar nesse caso, né? Primeiro, houve erro essencial? Nesse caso, houve, né? A legitimidade, por exemplo, da pessoa que assinou, ela estava dúbia. A representante assinou um instrumento pensando estar representando o espólio e não juridicamente a pessoa física dela. É um erro excusável? Quer dizer, o erro foi justificável, não ocorreu de forma negligência, de grave negligência? Ok, outro elemento importante. Ele seria reconhecido por outra parte comum, outra pessoa comum? O erro seria perceptível pela outra parte? Ok, então também todos os elementos ali foram caracterizados. E não simplesmente porque ela acreditava estar representando o espólio. É todo o arcabouço de fatos e acontecimentos. E há limites para a invocação do erro substancial em contratos assinados em ambiente hospitalar ou em situações semelhantes? Sim, há vários limites, principalmente porque o simples fato de ter sido assinado, Tiago, em ambiente hospitalar, não significa que o negócio jurídico é inválido, né? Nesse caso, o juiz vai analisar quais são os limites básicos, que é esses que a gente já mencionou, como, por exemplo, a questão da identidade da vítima no momento da assinatura do contrato, que foi o que aconteceu, porque, só para a gente entender, no caso da confissão de dívida, ele é um negócio jurídico unilateral. Então, veja que depois que o pai da curadora faleceu,
chega um documento para ela assinar, a pessoa física dela se responsabilizando pela dívida que foi contraída no momento em que ele estava vivo. Essa foi a grande discussão, porque se a gente analisar o caso em concreto, Tiago e ouvintes, o juízo de primeiro grau, ele negou os embargos da execução que foram opostos pela filha, exatamente partindo do pressuposto de que a curatela já estava extinta. Veja que o próprio juiz de primeiro grau, na sentença de origem, ele reconheceu que havia uma dubiedade na assinatura do documento em razão da qualificação da parte. Depois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também concordou, acompanhou o juízo de origem, entendendo que a curatela estava extinta e que a filha deveria assumir integralmente com essa dívida. Quer dizer, o que a justiça e os tribunais precisam observar? Se todos os limites, as situações previstas na legislação civil, no Código Civil, no próprio entendimento do STJ, que em caso semelhante, em 2024, já tinha mencionado todas essas questões do erro ser excusável, do erro precisar ser de um elemento essencial, tudo isso que a gente já mencionou anteriormente. Doutor Danilo, essa decisão ela pode impactar a prática de hospitais e outros prestadores de serviço na formalização de instrumentos de confissão de dívida? Claro, eu acho que isso será muito determinante para que hospitais, para que os próprios planos de saúde, eles tomem cuidado com próximos negócios que serão feitos desta natureza. Veja, Tiago e ouvintes, que a primeira coisa que se vai observar é o seguinte: o STJ concedeu um precedente sobre a transparência da boa-fé objetiva que reza os contratos e os negócios jurídicos, né? Então, algumas coisas ficarão mais claras, né? O hospital, por exemplo, vai ter que deixar com maior clareza a identificação do devedor. Esse é um primeiro ponto. Um reflexo direto dessa decisão do STJ é deixar que é inequívoco quem está assumindo aquela obrigação, né? Foi o espólio? Não. Foi a própria pessoa de quem está assinando, o signatário. Então, isso tudo precisa ficar mais claro. E isso precisa ficar claro no sentido do seguinte: quem que está assinando o documento? Ele está assinando o quê? Está apenas autorizando fazer o procedimento na hora que o paciente chega no hospital, por exemplo? Ele está representando o paciente ou espólio? Ele está assumindo a dívida integral em nome próprio por conta do paciente que foi internado? Então, isso tudo pode forçar que, a partir de agora, os hospitais fiquem mais atentos e deixem essas situações mais claras, porque eles sabem que, chegando no judiciário, o entendimento do STJ pode ser distinto. Além disso, outras situações, como, por exemplo, a própria vulnerabilidade da assinatura no momento, né? Olha, o pai da signatária morreu poucas horas antes. Ok, que como nós já dissemos, isso por si só não caracteriza um erro substancial, mas a depender do conjunto de fatos que ocorrer, isso também pode ser considerado e pode ser um elemento essencial para a formação do convencimento do juízo. E a outra consequência provável que eu entendo que pode recair sobre os hospitais com base nesse precedente é o reforço dos deveres, né, da informação. O hospital vai precisar explicar as consequências jurídicas dessa assinatura, registrar se houve uma leitura, por exemplo, da compreensão do documento, isso seria uma segurança maior para o hospital, colher as assinaturas adicionais, por exemplo, de testemunhas de quem está participando daquele momento, e até mesmo, Tiago, por que não, gravar digitalmente o consentimento dessa pessoa e das demais participantes, como testemunhas, por exemplo, para garantir o consentimento em alguns desses casos. Eu acho que essas medidas todas, elas podem ajudar a provar que a manifestação da vontade do signatário foi livre, foi consciente e não pautada num erro substancial. E como que esse precedente ele dialoga com a proteção da boa-fé objetiva nas relações contratuais, doutor? Excelente pergunta, Tiago. Eu acho que toda essa discussão gira em torno desse elemento, a boa-fé objetiva
das relações contratuais. E é um precedente da eminente terceira turma do STJ que dialoga diretamente, frontalmente com a boa-fé objetiva. Vamos raciocinar. A boa-fé objetiva, ela impõe alguns deveres aos contratantes. O dever de lealdade, de informação, de cooperação, também, por que não, o não aproveitamento da vulnerabilidade da outra parte. E nesse caso, que foi analisado pelo STJ, veja que a filha do paciente assinou a confissão de dívida hospitalar, como a gente disse, horas depois da morte do pai. Ela estava acreditando que estava atuando ali apenas como representante dele ou do espólio dele, no caso, né? Então, ao reconhecer que houve esse erro substancial, o tribunal acabou protegendo a confiança legítima da signatária, a confiança de quem interpretou o documento de modo razoável diante dessa situação. E outro ponto importante que essa decisão traz, relacionado à boa-fé objetiva, é o que evidencia um limite claro imposto pela legislação civil. Quer dizer, uma parte não pode estruturar o negócio de modo a transferir indevidamente os riscos ou a responsabilidade a outra, que aproveitando da fragilidade dessa outra pessoa. Nesse caso, por exemplo, o hospital estava buscando cobrar a dívida diretamente da filha, quando, em princípio, a obrigação deveria recair sobre o espólio do falecido. Até mesmo porque a dívida foi contraída, constituída, a dívida nasceu quando o paciente, né, melhor dizendo, ainda estava vivo. Quer dizer, a curatela era plena, válida e existente. Então, o STJ entendeu que permitir a cobrança de uma dívida nessas circunstâncias iria contrariar os deveres de lealdade e de correção das relações contratuais, que são deveres da boa-fé objetiva. Então, resumindo, a boa-fé objetiva vai dialogar com esse precedente do STJ no sentido de proteger a confiança legítima da parte, para garantir que a manifestação foi livre, né, não houve erro substancial, impedir também o aproveitamento da vulnerabilidade emocional em um momento de dificuldade, em um momento de luto, por exemplo, exigir a clareza, a lealdade na redação desses contratos. Eu acho que isso também é fundamental de a gente mencionar, reafirmar que a validade do negócio jurídico depende de uma manifestação da vontade livre, da vontade consciente dos contratantes. Então, eu acredito que isso tudo vai fortalecer o entendimento jurídico da boa-fé objetiva dos contratos, Tiago. Ok, doutor Danilo Caixeta, muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos prestados aqui aos nossos ouvintes. Oi, Tiago, muito obrigado. Foi um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Até a próxima. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.